Olá pessoal do Me Salva, sejam bem-vindos à nossa série de aulas de polinômios. Nessa aula a gente vai ver um pouquinho das definições básicas dos polinômios. Então olha só, o que é um polinômio? Polinômio, a gente vai ter aqui uma série de coeficientes atrelados a um x elevado a um certo expoente. Esses expoentes eles têm que ser o quê? Obrigatoriamente eles devem ser números naturais, tá? Não pode número com vírgula, não pode número negativo, tá? A gente vai ir do maior número até o menor deles, que aqui seria como, né? A gente vai tirando aqui, né? X na n menos 1, vai indo, até que tu vai chegar num x na 1, e por último tu vai chegar em um x elevado na 0, que nós sabemos que o x na 0 vale 1. Todos os coeficientes do nosso polinômio, e quem são os coeficientes? Coeficientes são todos esses a's que a gente tem aqui na frente, certo? Esses coeficientes eles devem ser números reais, tá? Não pode ter nenhum número complexo, nenhum i, nada aqui na frente. Bom, o grau do teu polinômio, isso aqui é a parte mais importante que tu tem que saber, vai ser sempre o expoente do termo de maior grau. Então, olha só, se eu estou falando de um polinômio de sétimo grau, segundo grau, terceiro grau, a gente está falando do quê? Bom, se a gente tem o maior expoente de x, o maior expoente de x é o quê? É exatamente o grau do teu polinômio, tá? Grau do polinômio. E o grau do polinômio te indica o quê, tá? Se eu tenho um expoente 7, né, o maior expoente que eu tenho é 7, o nosso polinômio vai ser um polinômio de sétimo grau. E se a gente tem um polinômio de sétimo grau, a gente diz o quê? Que isso aqui vai ser exatamente o número de raízes que o nosso polinômio vai ter. Número de raízes que o teu polinômio vai ter. Então, olha só. Nós temos aqui, né, polinômio de grau 3, tem vários numerozinhos, mas o maior que tem é grau 3. Então, nós vamos ter um polinômio de terceiro grau que vai ter 3 raízes, certo? Daqui a pouquinho no exemplo a gente entende um pouquinho melhor. O termo independente é o nosso A0, e o A0 é justamente o termo que vai estar encostado no nosso x elevado a 0. Por quê? Porque x elevado a 0 é igual a 1. O termo independente vai ser justamente o cara que não tem nenhum x do ladinho dele, tá? É o 1, que é o x a 0 que está do lado dele. A última definição que a gente tem aqui para ver antes de ver o exemplo é o valor numérico do polinômio. O que é o valor numérico do polinômio, gente? É simplesmente quando a gente substitui um valor dentro dos nossos x, tá? Então, olha só. Nós temos x igual a k. Então, o polinômio, o p de k, vai ser aquele número que a gente vai resultar depois que eu substituir todos os meus valores de x por k, elevar no expoente e ainda multiplicar pelos coeficientes. O que a gente tem que saber do valor numérico? Bom, se a gente fizer p de 0, o que vai acontecer? P de 0 acaba matando todos os nossos coeficientes. Mata todos os coeficientes e sobra o quê? Corta, e vai terminar só com o A0. O A0 não tem x do lado, certo? Então ele não vai multiplicar por 0, ele vai ser justamente o cara que vai sobrar de quando a gente fizer o p de 0. Se nós colocarmos um valor de k dentro do polinômio e encontrarmos zeros, nós vamos dizer que o k vai ser justamente a raiz do teu polinômio, tá? Isso aqui é muito importante e a gente vai ter uma aula especialmente só sobre isso. E a última coisa que a gente tem aqui é o p de 1. P de 1 vai ser simplesmente tu substituir cada um dos coeficientes por 1, os termos, né, as variáveis x por 1, e aí o que tu vai fazer? Sempre tu vai ter o coeficiente multiplicado por 1, coeficiente multiplicado por 1. Então, o p de 1 vai ser justamente a soma de todos os coeficientes que tu tem. Vamos analisar o exemplo aqui para ficar mais claro? Então, olha só. Nós temos aqui 4x elevado a 4 mais x ao cubo menos 2x² mais 3x mais 5. Na ordem que nós vimos, vamos analisar aqui tudo que a gente tem que saber. Bom, nós temos que analisar as condições para ver se é um polinômio ou não, depois analisar o grau, quem que é o termo independente e, por último, valores numéricos. Então, olha só, nós temos aqui, né,
elevado na 4, elevado na 3, na 2, na 1, e aqui seria o nosso x na 0, certo? Portanto, todos os coeficientes são naturais, certo? Desculpa, todos os expoentes são naturais. Portanto, a gente pode dizer que isso aqui é realmente um polinômio. Agora, o que a gente precisa saber? Bom, primeira coisa é o grau, né? Qual é o grau desse polinômio? Esse polinômio é um polinômio de quarto grau. Por quê? Porque o expoente 4 é o maior entre todos que nós temos. Depois disso, né? Qual é o número de raízes que nós temos? Se ele é um polinômio de grau 4, obrigatoriamente nós temos 4 raízes, certo? E agora, olha só, quem que é o nosso termo independente? Tá? O termo independente a gente pode abreviar fazendo TI, né? Termo independente. Nosso termo independente vale 5, é justamente esse cara aqui que não tem nenhum x encostado. E agora, vamos analisar um pouquinho do valor numérico aqui, tá? Vamos botar aqui. Valor numérico. Bom, primeira coisa que a gente tem aqui vai ser o nosso P de 1. O que é o P de 1? P de 1 vai ser a soma dos coeficientes. Eu coloquei aqui justamente para a gente conseguir enxergar essa conta acontecendo. Vamos lá. Nós vamos ficar com 4, substituindo o x por 1, nós vamos ficar com 1 elevado na 4 mais 1 elevado ao cubo menos 2, 1 elevado ao quadrado mais 3 vezes 1 mais o 5. Vocês reparem que todos eles aqui, como são multiplicados por 1, certo? Não muda nada. O que a gente tem que fazer, basicamente? A gente tem que somar os coeficientes. Esse aqui não está nada encostado, seria como se fosse 1. Esse daqui é o menos 2, o 3 e o 5. Então, se a gente somar tudo isso daqui, nós vamos chegar em 4, mais 1 que dá 5, mais esse 5 dá 10, menos o 2 dá 8, 8 mais 3, que vai dar 11. Então, sempre que tu tiver P de 1, tu nem precisa fazer isso daqui, né? Só chega aqui e soma. 4 mais 1, 5, menos 2, 3, mais 3, 6, mais 5, 11. Perfeito, certo? E agora, se a gente fizer aqui o P de 0, obrigatoriamente o que a gente vai encontrar? Vamos lá. 4, que multiplica quem? 0 na quarta, mais 0 elevado ao cubo, menos 2, que multiplica 0 ao quadrado, mais 3 vezes 0, mais 5. Repara, né? Todos esses termos aqui, eles são multiplicados por 0, por 0, por 0, por 0. E resultando em quê? Em 5, que é justamente quem? Que é justamente o teu termo independente. Certo, gente? Então, olha só. Dessa aula aqui, o que eu queria que vocês guardassem? Essa parte aqui de valor numérico, tá? Essas 3 coisinhas aqui são essenciais, a gente vai ver, vai bater em praticamente todas as aulas de polinômios daqui para frente. E aqui, as condições de existência, né? A primeira coisa, que os expoentes devem ser naturais, que os coeficientes têm que ser reais, e aqui, falando, né, dos graus, né, o grau do polinômio, lembra que o grau do polinômio é sempre o expoente de maior grau. Certo, gente? Muito obrigado por ter assistido essa aula e continue assistindo a nossa série de aulas de polinômios aqui no Me Salve.